Olha só, hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais antigos do cristianismo. Talvez o mais antigo que a gente tem. Estou falando da primeira carta aos Tessalonicenses. E olha, esquece aquela ideia de um texto teológico super complicado, sabe? Isso aqui é, na verdade, uma mensagem de urgência, quase um grito, escrita no meio de uma crise enorme, direto do coração de um líder que estava super preocupado com a sua galera. Para a gente sacar o peso dessa carta, a gente precisa tentar sentir o que o apóstolo Paulo estava sentindo. Imagina a sua situação. Você começa uma comunidade, vê a fé daquele pessoal florescer e, de repente, de uma hora para outra, você é expulso da cidade. E o pior, deixa para trás gente que agora está correndo perigo por sua causa. A pergunta que não saía da cabeça dele era exatamente essa, a questão central de tudo. Como é que se conforta uma comunidade que se foi obrigado a abandonar? Então, é crucial ter isso em mente, sabe? Essa carta não foi escrita num momento tranquilo, de paz. Muito pelo contrário. Ela nasceu do caos, de um conflito gigantesco que ameaçava acabar com essa igreja que mal tinha começado a existir. Pensa na cena. Paulo está na sua segunda viagem missionária e funda uma igreja em Tessalônica. Mas, como acontece muitas vezes, o sucesso acaba atraindo oposição. A hostilidade fica tão pesada, mas tão pesada, que ele precisa fugir no meio da noite. Ele literalmente escapa, deixando para trás um grupo de gente recém-convertida, completamente vulnerável e debaixo de ataque. É essa angústia, essa preocupação, que vai ser o combustível para cada palavra que a gente vai ver nessa carta. Beleza. E para a gente sentir de verdade a urgência dessa mensagem, a gente precisa entender o básico. Quem escreveu, quando escreveu e de onde. O contexto histórico aqui é sem dúvida a chave para a gente destravar o significado de tudo isso. E uma das coisas mais incríveis sobre essa carta é que a gente tem muita certeza de quem escreveu. Olha, isso é raro para textos antigos, viu? Mas aqui existe um consenso acadêmico muito forte de que foi o Paulo, junto com seus companheiros, Silvano, que a gente também conhece como Silas, e Timóteo. O jeito de escrever, o vocabulário, as ideias, tudo tem a cara do Paulo. E isso é fantástico porque nos dá um acesso direto, sem filtro, ao que ele estava pensando e sentindo num momento de tensão máxima. E se liga na velocidade com que tudo acontece. Por volta do ano 49, a igreja é fundada. Pouquíssimo tempo depois, Paulo é expulso. E aí, lá pelo ano 50, ele já está em outra cidade, em Corinto, e é de lá que ele escreve a carta. Essa rapidez toda é impressionante, gente. Isso só confirma que a gente está lendo um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. É possível que a carta tenha sido escrita só uns 6 meses depois da fundação da igreja. É muito recente. Mas afinal, onde é que tudo isso estava rolando? Em Tessalônica. E olha, não era uma cidadezinha qualquer não. Era um baita centro comercial, bem no meio de uma das estradas mais importantes do Império Romano. E o mais importante de tudo, era uma cidade extremamente leal a Roma e principalmente ao culto do imperador. Agora, para e pensa. Proclamar que Jesus é o Senhor num lugar onde todo mundo diz que César é o Senhor, isso não era só uma diferença de opinião, era uma provocação direta. Isso ajuda a gente a entender por que a hostilidade contra os cristãos era tão forte ali. Então o cenário é esse. Paulo está longe da sua igreja novinha, não pode voltar de jeito nenhum e a ansiedade só aumenta. Ele precisava desesperadamente de notícias. E é nesse momento que a história dá uma virada, porque finalmente ele recebe um relatório. Lá de Atenas, sem poder ir pessoalmente, Paulo toma uma decisão. Ele faz o que qualquer bom líder faria. Ele envia seu braço direito, seu colaborador de maior confiança, Timóteo, de volta para Tessalônica, de volta para o olho do furacão. A missão de Timóteo era em teoria simples, mas na prática era muito arriscada. Vai lá, vê como o pessoal está se saindo e me traz notícias. E o Timóteo volta com um relatório, digamos, agridoce. Sabe aquela história da notícia boa e da ruim? Então, as notícias boas eram ótimas, maravilhosas. A fé da galera continuava firme, eles ainda amavam o Paulo e, no geral, a igreja estava espiritualmente saudável. Mas sempre tem um mas. As preocupações eram sérias. A perseguição não tinha parado, havia uma confusão danada sobre o que acontecia com quem morria antes da volta de Cristo. Alguns membros estavam, digamos, meio acomodados, ociosos, e, para completar, os inimigos estavam espalhando fofoca, atacando a reputação do próprio Paulo. Essa mistura de alívio e preocupação que vai dar origem à carta. Ok, agora com esse relatório do Timóteo em mãos, Paulo finalmente podia fazer alguma coisa. E a primeira carta aos Tessalonicenses é exatamente isso, uma resposta direta, ponto por ponto, para cada uma daquelas boas e más notícias.
E a estrutura da carta é genial, porque ela reflete exatamente esse propósito. Paulo começa jogando o astral da galera lá pra cima, celebrando as notícias boas, sabe? Dando aquele gás pra comunidade. Só depois, no corpo da carta, é que ele vai metodicamente abordando cada problema. Ele defende a própria reputação, explica a confusão sobre a segunda vinda e dá um puxão de orelha sobre os problemas de comportamento. É de verdade uma aula de cuidado e liderança. E aqui a gente chega numa das partes mais tocantes, que vai direto na dor daquela comunidade. Pensa só, alguns dos seus amigos na fé tinham morrido, e os que ficaram vivos estavam super angustiados, achando que eles iam ficar de fora da volta de Cristo. A resposta de Paulo não é uma aula de teologia fria, é uma injeção de esperança, uma esperança profunda que nasce da ressurreição de Jesus. A mensagem é muito clara: para quem tem fé, a morte não é o ponto final. Certo, mas aí a gente pode se perguntar, por que uma carta escrita há quase 2000 anos para uma comunidade pequena e em crise ainda importa tanto para a gente hoje? A resposta é simples, porque as lições que ela carrega são totalmente atemporais. O ponto principal é esse aqui, ó. 1 Tessalonicenses é praticamente um manual. Ela mostra o que é um cuidado pastoral de verdade, um líder que se importa profundamente. Ela coloca a esperança bem no centro, mesmo quando tudo ao redor é sofrimento. E também faz um chamado constante para a gente viver uma vida que agrada a Deus. Mais do que isso, ela reforça que a nossa salvação não vem do nosso esforço, mas da iniciativa de Deus. E por fim, deixa aquela lição de ouro: a liderança mais poderosa é a que lidera pelo exemplo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A grande mensagem de Paulo para aquela galera em Tessalônica era sobre esperança. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, cheio de incertezas, de crises, de perdas, vale muito a pena parar para pensar como é que a esperança de um futuro prometido pode, de fato, moldar a maneira como a gente vive hoje. Como ela impacta nosso dia a dia, nosso trabalho, nossos relacionamentos. Essa é uma pergunta que continua tão viva e relevante agora quanto era lá no primeiro século.